Fala galerinha, estamos aqui de volta para seguir com a nossa aula sobre industrialização brasileira. Falamos da primeira fase, não te esquece, volta lá no vídeo, assiste o vídeo até aqui para te lembrar de pontos importantíssimos para a gente a partir de agora. Eu te falei que eu ia dividir em etapas. Vamos para a nossa segunda etapa desse processo de industrialização, também conhecido aqui como processo das estatizações, tá? Então, quando se fala de processo de estatizações, o que é que eu vou ter que lembrar? As estatizações vão ser justamente ações relacionadas ao Estado. Essa fase das estatizações, ela teve o seu período. Vou destacar aqui para vocês. O período dela entre o ano de 1930 até o ano de 1956. Vê bem. Pode ser que em alguns casos tu veja lá 55, 56, mas é na transição dos governos. Então vamos destacar de 30 até 56. O que é que vai acontecer? Preciso identificar alguns pontos importantíssimos que ocorreram que fizeram com que a indústria pudesse crescer nesse momento. O primeiro, os fatores que nós vamos começar a destacar como, inicialmente, os chamados fatores externos, tá? O que está acontecendo no mundo que fez com que a indústria brasileira pudesse crescer nesse momento? Inicialmente, tu vai destacar as guerras mundiais, tá? As duas guerras, a primeira de 14 a 18 e a segunda de 41 até 44 para 45, que nós vamos ter aqui essas guerras mundiais com um contexto importantíssimo para que a indústria brasileira pudesse se fortalecer. E o segundo fator, a tal crise de 29. Beleza? Então, aqui a crise de 1929. Aí tu vai identificar assim, Thiago, mas por que esses são considerados fatores externos? E por que o que está acontecendo lá fora influencia no nosso processo industrial? Uma vez que eu te falei no vídeo anterior, a indústria, ao surgir, ela surge destinada ao mercado interno. Por que então as guerras e a crise de 29 fortaleceram a nossa indústria? Basicamente porque guerras mundiais e crise de 29 colocaram Europa, Estados Unidos e Japão, grandes centros industriais mundiais, em colapso. Então aqui tu tem uma redução drástica da concorrência. A concorrência externa vai reduzir. E como a concorrência externa reduz, é um fator extremamente primordial para que a indústria brasileira possa nascer e possa se desenvolver. O que vem de fora não está mais chegando aqui. Isso é interessante. Mas, claro, além do que está acontecendo lá fora, temos que destacar nessa segunda fase o que está acontecendo aqui dentro. Porque, além dos fatores externos, temos também a questão dos fatores, tá? Os fatores internos. E o nosso destaque desse fator interno, na verdade aquilo que vai ganhar mais prospecção desse fator interno, é a influência de um cara que vai governar o Brasil nesse momento, que é justamente a influência de Getúlio Vargas, que nós vamos chamar aqui de influência varguista, tá? Como é que Getúlio Vargas influenciou no processo de produção da indústria nessa segunda etapa? Vargas tinha uma política chamada de política nacional protecionista. Então, as bases de Vargas vêm aqui embaixo, ó, daquilo que nós destacamos com o nome de nacionalismo, com o objetivo de proteger e, na verdade, não só proteger, mas desenvolver o produto nacional, e também conhecido como protecionista, ou uma política de nacionalismo e protecionismo. Vai ser, então, no contexto varguista, que ele vai desenvolver uma das políticas que permearam a nossa indústria entre a década de 30 e a década de 80, que vai ser justamente a política que iniciou lá com Vargas, conhecida como política de substituição, tá? Política de substituição de importações. Mas, Thiago, o que é substituir importações? O que significa basicamente isso?
Não te esquece. Ele era nacionalista, não te esquece. Ele era protecionista. Ele queria que o Brasil pudesse caminhar com as suas próprias pernas. E também não te esquece que importar é comprar de fora. Então a ideia dele era deixar de comprar de fora e fazer o Brasil caminhar com as próprias pernas. Como? Passando a produzir aquilo que ele trazia de fora. A política de substituição das importações é justamente uma política de redução da dependência. Só que se tu acompanhares o vídeo anterior, tu vai perceber que eu coloquei assim: um dos principais pontos de dependência que o Brasil tinha era com relação à tecnologia que ele não produzia. As máquinas que precisavam ser importadas. É por isso que, então, para buscar uma política de tentar gerar uma autonomia produtiva, um dos principais investimentos varguistas foi justamente na nossa indústria de quê? De base. Então, não esquece que a política de substituição de importação vai trazer investimentos ou aumento do nível de investimentos, certo? Aumento do nível de investimentos na indústria de base. Ele vai estabelecer as bases produtivas e industriais, vai passar a investir na produção de maquinário, vai passar a investir na produção de matéria-prima semi-elaborada e, claro, a tua prova não vai te perguntar isso, mas é necessário que tu tenhas em mente alguns setores industriais ou algumas empresas que foram criadas nesse contexto. A nossa indústria de base varguista tinha algumas, como já deve ter ouvido falar, CSN, também conhecida como Companhia Siderúrgica Nacional. Tu tem a criação da Companhia Vale do Rio Doce, empresas de base para produzir matéria-prima, para produzir laminados, para produzir a base siderúrgica. E tu vai ter também que lembrar, siderurgia, metalurgia, elas precisam de energia. É então que tu tem investimentos na criação de uma empresa chamada de CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E claro, além dela, não te esquece, década de 30, final da década de 30, início da década de 40, a campanha Petróleo é Nosso, que culminou com a fundação de uma das maiores estatais que nós temos desde aquele contexto até hoje, a nossa conhecida aqui desde aquele momento como Petrobras. E outras empresas como a Fábrica Nacional de Motores, mas só para exemplificar, o que tu não pode esquecer de fato? Que essas empresas têm em comum o fato de serem empresas de base, o fato de serem empresas estatais, daí o Estado forte no modelo varguista, daí o Estado de desenvolvimento, daí chamar fase das estatizações, momento em que ele vai investir na criação de estatais para desenvolver a nossa base produtiva industrial. Então, até aqui, trabalhamos a primeira e a segunda fase. Não te esquece, continua acompanhando.